Alô, você ligado no Podcast Sul, boa noite, boa tarde, bom dia. Curitiba começa nesse fim de semana a sua Copa do Mundo dentro do Campeonato Brasileiro. Primeiro de 5 jogos decisivos, 5 confrontos diretos. Curitiba precisa buscar 11, idealmente 12 pontos, se quiser permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. Começa contra o Avaí, confronto direto no Couto Pereira, um jogo em que o Coritiba tem que entrar em campo com Alex Muralha e mais 10. Como assim? Eu sou um crítico feroz do Alex Muralha, já falei muitas vezes que não é um jogador com nível para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo o Coritiba precisa dele, tá? Não é piada, não é brincadeira de 1º de abril, não é deepfake não, tem que ser Muralha e mais 10 nesse jogo contra o Avaí. A gente vai falar sobre isso aqui dentro desse vídeo, mas antes, já inscreva-se aqui no Podcast Sul, deixe o seu like no nosso vídeo, ative as notificações para receber as atualizações do canal, assim a gente vai produzir cada vez mais conteúdo para você, esse conteúdo vai chegar a cada vez mais e mais torcedores que se ligam nos clubes do sul do Brasil. Gente, Coritiba e Avaí nesse sábado, 4h30 da tarde, Couto Pereira, primeiro de 5 jogos decisivos do Coritiba, né? O Coritiba hoje é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, tem 22 pontos. O Avaí tá logo acima, né? O Avaí é o 17º, tem 23, né? Depois desse jogo, o Coritiba vai enfrentar o América Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O América que vai fazendo mais uma vez uma boa campanha, o 9º colocado, com 31, mas é um time de nível técnico e de ambições muito similares à do Coritiba dentro do Campeonato Brasileiro. Depois o Coritiba volta a atuar no Couto Pereira, com o Atlético Goianiense, que hoje é o vice-lanterna, tem os mesmos 22 pontos que o Coxa, confronto diretíssimo. Aí o Coritiba sai com o Botafogo no Rio, Botafogo hoje é o 14º, tem 27, está 5 pontos na frente, e fecha essa sequência contra o Ceará no Couto de novo. O Ceará hoje é o 15º com 26 pontos. Então, a proximidade na tabela de classificação e de ambições deixa muito claro como essa sequência é decisiva, é muito importante para o Coritiba, né? São 15 pontos em jogo, né? O Coritiba tem que fazer os 9 em casa, não tem nem o que discutir quanto a isso. E fora de casa, né, tem que buscar aí ou 2 empates, né? Seriam 2 bons resultados, ou de preferência, né, acabar com essa história de time de pijama, ganhar finalmente o primeiro jogo fora de casa, fazer aí 12 pontos. Nessa sequência seria um ótimo cenário para o Coritiba, 11 também seria um cenário muito bom. Já faria com que o Coritiba percorresse, né, uma boa parte do caminho que precisa percorrer, de buscar aí 23 pontos nas 15 rodadas que tem pela frente. Nessa conta aí que a gente fez, seriam 11 ou 12 pontos, metade do serviço já seria feita nessa sequência de 5 partidas. Mas para chegar lá tem que ganhar esse primeiro jogo, o jogo do Avaí. É o primeiro jogo do Coritiba do Guto Ferreira dentro de casa, dentro do estádio Couto Pereira. O Guto teve aí a semana inteira para trabalhar depois do desastre que foi a atuação e, naturalmente, o resultado contra o Fluminense no Maracanã, a derrota por 5-2. Então a gente já espera, né, ver um Coritiba mais com a cara do Guto Ferreira, né, espelhando um pouco mais o que o Guto Ferreira pensa sobre o futebol, o que ele procura fazer com que os seus times, especialmente nessa situação, né, de fuga contra o rebaixamento, joguem. E claro, há uma grande expectativa, né, quanto a qual Coritiba o Guto Ferreira vai colocar em campo, né? O jogo é 4h30, então 3h30 da tarde vai pingar ali no Twitter do Coritiba aquele campinho, né, com a escalação. Geralmente, quando pinta o campinho ali, é como se fosse um teaser de um filme de terror, né? As escalações do Coritiba costumam dar calafrios no seu torcedor nesse Campeonato Brasileiro, e a gente já tem aí um cheiro de qual Coritiba que vai a campo contra o time do Avaí, né? Pegando aqui
a escalação que consta no Globoesporte.com, né, o provável Coritiba, com Alex Muralha, Natanael, John Chancellor, o Castan e o Porfírio, William Farias, Bruno Gomes, Fabrício Daniel, Aleph Manga, Adrian Martinez e Egídio. Né? Então vou passar bloco a bloco, compartimento por compartimento, falando um pouco sobre esse time do Coritiba. Começar pelo gol, né? E aí o Alex Muralha, ele muitas e muitas vezes, né, o principal responsável por esses calafrios, né, que o torcedor do Coritiba tem quando pinta ali o campinho com a escalação no perfil do clube no Twitter, uma hora antes da partida. O Muralha é um jogador que tem, não só no Coritiba, na carreira dele, né, algumas falhas, né, bastante críticas, frangos, né, acima de uma quantidade aceitável. Eu, desde o começo do ano, né, falo sistematicamente, seja no Twitter, em conversa com amigos, dentro aqui de vídeos do Podcast Sul, que o Alex Muralha não é um goleiro com nível para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, só que no momento é o que o Coritiba tem de melhor como opção ali, né? O Gabriel Vasconcelos chegou, ainda não estreou, se machucou, né? Deve estar à disposição só agora para o começo de setembro, então é carta fora do baralho para essa partida. E aí você tem o Alex Muralha e os meninos, né? Rafael William vem falhando muito no jogo contra o Fluminense, tomou um frangaço, falhou, ao meu ver, em dois outros gols, no primeiro e também no terceiro gol do Fluminense. Né? É um jogador que tem potencial, mas que não está pronto para assumir a responsabilidade de ser titular do Coritiba nesse momento. Está sentindo a pressão, isso ficou nítido no Maracanã. Não tem por que colocar o Rafael William. O Marcão, então, né, que é a outra opção, nem se fala, seria uma fria total. Então, nesse momento, né, olhando para o gol do Coritiba, para as opções, ruim com o Muralha, pior sem o Muralha, então deixa o homem trabalhar. O Muralha voltando de contusão como titular da equipe do Coritiba. Setor defensivo, né, olhando para essa provável escalação com Natanael, Chancellor, Castan e Porfírio. Né? Gosto dessa mudança do lado direito, né, especialmente sendo um jogo em que o Coritiba vai precisar atacar. O Natanael tem mais a oferecer ofensivamente do que o Matheus Alexandre. Vai ter trabalho ali pelo lado direito da defesa do Coritiba para marcar o Muriqui, mas deve dar conta do recado. Olhando para o miolo da zaga, né? O Henrique está fora ainda, está machucado, o Castan voltando, é o dono da posição. Teria ali a opção da manutenção do Márcio Silva, que é um bom jogador, mas também não deu conta da pressão, estava claramente nervoso, não só nesse jogo do Fluminense, mas na oportunidade anterior que ele teve como titular, jogando dentro do Couto Pereira. O Márcio ainda não está naquele ponto para segurar o Rojão, que é ser titular do Coritiba na situação em que o Coritiba está, né? Precisando reagir, pressionado pelo risco de rebaixamento. E aí você traz o venezuelano, John Chancellor, jogador da seleção venezuelana. Claro, você tem que fazer a ressalva, né, do baixo nível técnico no geral do futebol venezuelano, mas é um jogador mais experiente, mais tarimbado, né? Então provavelmente deve suportar com mais facilidade a pressão do momento e enfim, o Castan é a opção natural. Do lado esquerdo, né, se for mesmo Porfírio, para mim é uma grande surpresa, né? Enfim, acho que diante das opções pela natureza do jogo, eu esperava ver o Egídio ali e não espetado, né, na segunda linha, né, como um extremo. Já falei que eu não gosto muito dessa improvisação de lateral mais à frente, mas aqui claramente é também uma opção defensiva de proteção, né, uma opção protetiva de dar mais liberdade para o Egídio atacar, né, explorar muito o cruzamento, o avanço do Egídio e deixar o Porfírio mais ali cuidando da casinha, protegendo ali a marcação. Deve cair bastante o Potker ali pelo lado direito, vai ter o Guerreiro, né, no meio da área. É um jogador
perigoso, né, mesmo em idade avançada, conhece do riscado, é do ramo, então o Castan e o Chancellor vão precisar estar muito atentos a ele, e o Porfírio fica aí com essa missão de segurar um pouco mais ali, permitir um pouco mais o avanço. Meio de campo, né? Aí, enfim, eu já gostaria, né, de ver opções diferentes do Guto Ferreira, né? Ele, ok, volta com o William Farias, é o titular, é o capitão do time, não tem muito o que fazer de diferente disso. O Bruno Gomes também está naquela de não é grande coisa, mas diante do que se tem, talvez seja a opção menos ruim, né, para a condição de segundo volante. Aí um pouco mais à frente, né, você tem aí esse aproveitamento do Fabrício Daniel, que é um jogador que conduz bem a bola, se aproxima bem, mas eu gostaria mesmo, né, de ver o Tony Anderson jogando ali. Né? O Tony Anderson foi afastado, foi reintegrado, né, aqui no canal a gente fez 2 vídeos, né, só sobre esse afastamento. O Pinduca falou quando a barca foi, né, quando os 4 jogadores foram afastados. Eu fiz um vídeo essa semana falando do retorno do Tony Anderson, que é um jogador bom tecnicamente, né, individualmente talvez seja aí dos melhores jogadores que o Coritiba tem no momento, mas precisa comparecer, né, precisa aguentar ali, jogar mais do que 45 minutos. É um jogador que teve em campo só em 13 partidas do Coritiba no Campeonato Brasileiro, 13 de 23, é pouco, um pouquinho mais do que a metade, e fez aí 9 jogos, apenas 9 jogos, 9 desses 13, o Tony Anderson não chegou a jogar nem 45 minutos, né? Fez mais de um tempo só em 4 partidas, então ele está precisando ser mais assíduo dentro de campo. Seria uma boa opção, né, para dar qualidade no passe, na armação, mas me parece que fica aí como uma carta na manga do Guto Ferreira para o segundo tempo, caso as coisas não funcionem na primeira etapa. Opta pelo Fabrício Daniel, o time fica um pouco ali meio sem um jogador com capacidade de armação, muito mais com alguém aproximando no trio ofensivo. Aí você vai ter o Egídio espetado pela esquerda, essa situação que eu falei do Porfírio protegendo mais, você procurar usar mais ali a qualidade, né, do cruzamento do Egídio sem que ele precise voltar tanto para marcar. Do outro lado, o Aleph Manga, né? Aí sim o Manga vai ter que ser um jogador muito acionado, muito agudo, né? Partir para cima no 1 contra 1, finalizar. E o Adrian Martinez dentro da área como uma... enfim, é o centroavante, basicamente é o centroavante que tem, né? O Léo Gamalho está machucado e também não vem jogando muito bem. Então, natural aí a entrada do Adrian Martinez. Diante do que o jogo deve apresentar, deve oferecer, né? O Avaí um pouco mais na defesa, né? E o Coritiba tendo que propor o jogo, essa formação leva naturalmente o Coritiba para o ataque, para dentro do Avaí, com alguns cuidados aí do Guto, proteção ali pelo meio de campo, com o William e com o Bruno Gomes, e do lado esquerdo com o Porfírio, protegendo as estocadas, né, o avanço ao ataque do Egídio. Né? Olhando para isso aqui, né, para o que o Guto Ferreira deve levar a campo, né? Muralha, Natanael, Chancellor, Castan, Porfírio, William, Bruno, Fabrício Daniel, Manga, Martinez e Egídio, né, o que eu acredito que deveria ser diferente. O Egídio na dele, na lateral esquerda, aí você espeta, põe mais na frente o Fabrício Daniel e o Tony Anderson no meio de campo. Acho até que se as coisas não derem certo no primeiro tempo, é por esse caminho que o Guto Ferreira vai acabar indo no segundo. Mas tem um ponto que é fundamental, né? Independente do time, da escalação, da formação. O Coritiba tem que ter atitude, tem que entrar com sangue nos olhos. Né? O penúltimo jogo do Coritiba dentro de casa, que foi contra o Santos, né? Teve um Green Hell fantástico, lindíssimo da torcida do Coritiba.
E a imagem ali, a disposição, o ânimo ou a falta de disposição, a falta de ânimo dos jogadores entrando em campo é desesperador, né? Parecia que o time estava indo reconhecer corpo no Instituto Médico Legal. Tal o desânimo, o peso nos ombros, né? Então, independente da escalação, da organização tática, o Coritiba precisa entrar ligado desde o primeiro minuto. Guto Ferreira teve uma semana cheia de trabalho para organizar o time um pouco mais próximo do que ele espera, para escolher as melhores peças diante do que ele tem disponível no momento, mas precisa fundamentalmente fazer com que esse time do Coritiba jogue com a intensidade que o momento exige, de um time que acabou de subir da Série B, está hoje na zona de rebaixamento da Série A e pelo futebol que tem apresentando, vai voltar para a segundona, vai ser rebaixado. O Coritiba precisa reagir e a partir de agora, desse jogo com o Avaí e também nos 4 jogos seguintes, com Muralha no gol e mais 10, é assim que o Coritiba vai para cima do Avaí. Valeu, gente. Obrigado a vocês por acompanhar mais esse conteúdo aqui no Podcast Sul. Não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para você receber os próximos vídeos do Podcast Sul e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com a sua rede, para que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdo, né? E consiga levar esse conteúdo a cada vez mais torcedores. Valeu, abraço!